Muito boa noite para você que está nos assistindo. Estamos começando mais um programa Centros, aqui TV Univates, canal 15 da NET Lajado, também nos canais da Brasrede, em Estrela, Arroio do Meio, aqui Lajado, Santa Clara também já conosco, né? E nas nossas redes sociais. Nosso tema de hoje é a respeito da participação de um grupo de professores e também um aluno aqui da Univates numa conferência que aconteceu na China no ano passado. Já vamos saber detalhes. Hoje em dia se fala em China, está todo mundo preocupado, mas a gente tem boas informações a respeito disso logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso programa Centros de hoje vamos falar sobre a participação de um grupo de professores e alunos aqui da Univates numa conferência que aconteceu na China. Conosco aqui o professor Ramatiz de Oliveira, professor do curso de Medicina da Univates, e também a professora Márcia Guettert, que é coordenadora da pós-graduação em Biotecnologia, e o William Santana, que é aluno do curso de Medicina. Eles estiveram participando de uma atividade na University of Shanghai for Science and Technology, China. Isso foi quando? 21. Vamos lá, período. Nós saímos aqui dia 22, o curso começou 24 de novembro até o dia 8 de dezembro. Certo, quer dizer, segunda quinzena ali de novembro até 8 de dezembro. Isso para lhe tranquilizar que eles estiveram na China antes do momento conturbado atual, né? Conseguiram retornar antes que aparecesse assim os primeiros movimentos mais contundentes do coronavírus. Vão poder nos relatar um pouquinho não é o tema do nosso encontro, mas o professor Ramatiz vai poder falar um pouquinho também do coronavírus, porque é a área de especialidade dele. Mas vamos lá, por favor, para que a gente possa entender um pouquinho, vamos começar com o professor Ramatiz. Professor Ramatiz, o curso de Medicina teve a sua primeira turma de formandos agora recentemente, e como é que se encaixa um evento dessa ordem? Qual a importância, quais são os braços que o curso de Medicina hoje tem para fazer toda a sua ampliação e validação e apropriação do conhecimento hoje, professor? Bom, Sandro, o curso de Medicina atualmente ele está, eu posso dizer, consolidado aqui na Univates, né? Nós recentemente tivemos a formatura da nossa primeira turma, então nós estamos com os nossos 12 semestres agora completos de alunos, né? Em plena atividade. O curso, acredito que se consolidou, e esse evento ele vem como uma coroa, juntamente com agora o início do novo PPG em Ciências Médicas, que a Prof. Márcia faz parte. Ele vem como coroar todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 6 anos, né? Então, em termos, esse evento, na verdade, foram 3 eventos conjuntos que a gente acabou participando. Foi um treinamento e foram outras 2 conferências em 2 cidades diferentes, né? Então, a primeira fase foi um treinamento, depois a gente participou apresentando coisas e consolidando pactos, que depois a Prof. Márcia pode falar para nós também, né? Mas ele vem como uma coroa, vamos dizer assim, uma consolidação ou um grande fechamento dessa primeira fase inicial do curso de Medicina. As possibilidades que a gente abriu lá, elas só vêm a ampliar, o William pode nos dar um relato depois, todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui com os alunos, né? A possibilidade de intercâmbio, de troca de tecnologia, de aperfeiçoamento de professores, tudo isso se consolidou com essa nossa ida lá e esse treinamento e essa participação que a gente passou lá, né? Em relação ao curso aqui, eu acho que melhor impossível, né? Turmas cheias, qualidade, nossas notas em todos os exames que fazem o controle de qualidade, de como é que Enem, teste de progresso, ANASEM, nós participamos de todos esses indicadores de qualidade do curso. Nossos alunos têm se saído muito bem ao longo de todos os semestres. A gente consegue comparar as médias dos nossos alunos em áreas específicas e a gente está sempre entre os 25 melhores, 25% melhores, nunca, nem na metade de todas as universidades que participam, nós estamos sempre lá no topo, né? Participam universidades tipo URGS, tipo FURG, tipo PUC, tipo UCS, e nós estamos sempre entre as melhores universidades
universidades, baseado no rendimento dos nossos próprios alunos. Né? Perfeito. Então, isso mostra que o trabalho que a gente tem feito tem funcionado. Né? Que se é a passagem de conhecimento, o treinamento dos alunos, o nosso curso, a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, está lá num dos melhores. Perfeito. Mesmo sendo um curso ainda novo. Ainda novo. Mas a sua fala nos dá assim, um outro olhar sobre o curso. Como temos agora os 12 semestres em atividade, havia, claro, naturalmente há uma preocupação inicial em se estabelecer o funcionamento do curso. Agora, dá para se dizer que vai para uma etapa seguinte, que com tudo funcionando, a importância desse tipo de convênio para que a gente possa dar um passo além de estar funcionando, buscando conexões, buscando novas pesquisas, buscando aprofundar o conhecimento daquilo que já seria o básico em funcionamento? Com certeza. Existe uma indissolubilidade entre a pesquisa e o ensino. É indissolúvel. Certo. Tanto que todas as grandes universidades que a gente tem a nível mundial, elas primeiro são excelência em pesquisa, tá? Então elas se consolidam em pesquisa e depois, obviamente, anda junto, né? Mas elas têm o grande nome delas nem tanto pela graduação, mas sim pela a qualidade da pesquisa e dos trabalhos que são originados dessas universidades. Certo. Né? Então, nessa fase do curso, como eu havia falado, a gente tem agora esse novo PPG Ciências Médicas, né? Ele vem no momento exato e perfeito para abrir mais oportunidades ainda, tanto para os nossos alunos a nível de iniciação científica, de desenvolvimento de trabalhos, quanto a nível de aperfeiçoamento do corpo docente e de demais profissionais já formados. Né? Então, essa nova fase do curso, o curso está indo em suas etapas, eu acredito que trilhando um caminho perfeito. Né? A gente consolidou o curso, a parte da graduação está perfeita, a parte da pesquisa está se consolidando, né? Então está tudo caminhando para se tornar talvez um dos melhores cursos do Brasil, acredito eu. Essa viagem que nós tivemos para a China, ela abriu possibilidades imensas para nós. Né? A gente, depois o William pode comentar, a Prof. Márcia, nós estabelecemos parcerias com universidades, com a própria China, com a Universidade de Pretória, na África do Sul. Nós conhecemos também pessoas que com a Universidade de Minnesota. Então, são vários pontos que nós, além de iniciarmos, vamos dizer assim, conversações e possibilidades de intercâmbio, de troca de tecnologia, troca de conhecimento, são oportunidades que se abrem para os nossos alunos e para os alunos deles também virem para cá. Claro. Né? Então, conhecimentos que nós não temos aqui, nós podemos buscar lá, trazer para cá, aplicar e esse tipo de coisa. Né? Então, acredito que o caminho que está sendo trilhado é um caminho, eu não vou dizer perfeito, mas um caminho quase perfeito. Muito promissor. Muito promissor. Professora Márcia, na mesma linha, a situação do curso de pós-graduação aqui da Casa em Biotecnologia. Aonde o curso ganha, como é que está ele situado hoje na sua estruturação? Bem, eu acho que o curso de Biotecnologia ele ganha em vários aspectos, né, com essa a participação que a Univates vai ter dentro dessa aliança que foi estabelecida nesse evento, essa oportunidade que nós tivemos de participar fazendo esse treinamento e participando em diferentes eventos. O programa hoje, nós estamos com a 8ª turma de mestrado e na 3ª turma de doutorado. Certo. Né? Na nossa última avaliação que nós tivemos, agora na metade de 2019, a nossa avaliação de meio termo, nós ficamos entre os 10 primeiros programas de biotecnologia, de praticamente 70 programas a nível nacional. Né? Então, estamos super bem colocados, porque o nosso programa também é super recente, iniciou em 2012 com as suas atividades e passamos até agora por uma única avaliação quadrienal. Então, estamos com ótimas perspectivas, né, com bons rumos aí pela frente. Certo. E em questão da nossa participação, sim, eu acho que, como o professor Ramatiz tinha mencionado, nós temos principalmente a questão da troca, né? Então, eu acho que aí é um elemento chave para nós, com o PPG em biotecnologia, estar frente a um grupo que esteja na ponta com o desenvolvimento de tecnologias e poder participar atuando nessas trocas. Eu acho que isso é bastante importante para nós, né? O professor Ramatiz
Ramatiz coloca da indissolubilidade do ensino e da pesquisa. Isso. Mas em algum grau, um curso de graduação como o da medicina, ele ainda representa a excelência do ensino e a pós-graduação é a excelência da pesquisa. E os dois precisam conversar e interagir, né? Sim, com certeza. A Universidade de Xangai, ela é na realidade, por um bom tempo, até 2012, o ensino fundamental, o ensino deles, médio, foi reconhecido como o melhor do mundo, né, por bastante tempo. E isso, com certeza, participa na construção, né, na formação de pesquisadores, de profissionais, né, de qualidade. E até essa aliança que foi estabelecida, que depois a gente pode falar um pouquinho, dentro dessa conferência, onde a Univates, então, como um dos membros brasileiros que está participando, essa aliança ela tem por objetivo, né, atuar na saúde pública, em dispositivos médicos, tendo a própria academia como frente, né? E através das demandas que estão no mercado, que é um dos objetivos do nosso Biotech, né? A gente poder atender com a pesquisa de bancada que a gente faz as demandas que existem no mercado, né? Tentando solucionar problemas, encontrar novas tecnologias ou produtos dessa forma. Perfeito. William, só para a gente também te ouvir ainda no primeiro bloco, nos conta um pouquinho, tu vens de onde, qual é a tua origem, tua cidade, teu estado e a tua situação no curso de medicina, em que semestre tu te encontra? Bom, eu sou natural do Paraná, de Pato Branco, no Paraná. Pato Branco. Isso. Atualmente eu estou cursando o 5º semestre do curso de medicina. E eu já tenho uma experiência acadêmica anterior, já venho de uma formação de graduação anterior, de ter trabalhado um período no mercado. E eu vejo isso que o professor Ramatiz esteve falando, de ser indissociável a pesquisa e o ensino, uma característica que é fundamental, principalmente num curso de medicina. Que, no meu entendimento, assim, a formação do aluno ela necessita desse embasamento científico para a gente poder atuar de forma mais com um embasamento teórico e também com a prática clínica. Certo. Até aqui, até o teu 5º semestre, qual é a tua percepção do curso e da estrutura Univates? Até aqui eu venho percebendo que o curso ele está fazendo as adaptações necessárias, que nem o professor Ramatiz esteve falando. Eu, assim, na condição de aluno, eu venho percebendo que a coordenação do curso ela vem procurando ajustar o que é preciso, principalmente nesse sentido de trazer mais a pesquisa, que é uma das nossas demandas como alunos, a gente ter mais contato com esse departamento, digamos assim, né, da universidade, que é a pesquisa e a pós-graduação, e eu vejo que esse evento, ele abriu portas para nós, como alunos, para a gente poder também ter contato com outras universidades, poder estabelecer parcerias de pesquisa, de troca de informações e, assim, de expertise entre as universidades, entre os alunos mesmo das universidades, não somente entre professores, mas também estabelecer contato entre alunos e professores. E é uma percepção que eu vejo que faz com que o curso de medicina ele avance no sentido do próprio ensino, trazendo a pesquisa para dentro da estrutura do curso. Posto isso, feita essa introdução, tanto do curso, na visão de professor, na visão de aluno, e também do nosso pós de biotecnologia, vamos entender no segundo bloco onde se dá essa relação. Como é que começa essa relação com esse Instituto da China, como é que começamos essas parcerias e vamos falar sobre o evento propriamente dito que eles participaram, então, em 2 cidades, foi Xangai e Shenzhen, tá? Pequenas cidades de 25 milhões e 10 milhões de habitantes, né? Quer dizer, para a China é o padrão, né? Vamos saber detalhes logo após, no próximo bloco. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a participação de um grupo de professores e alunos aqui da Univates numa conferência na China no ano passado, 2019, conosco o professor do curso de medicina Ramatiz de Oliveira, também a coordenadora da pós-graduação em biotecnologia, a professora Márcia Guetter, e o aluno do curso de medicina, o William Santana. Professores,
como é que surge essa relação? Como é que surge essa troca, essa visita? Como é que esses laços eles começam a ser construídos a ponto de termos hoje esse estreitamento com a China? Na realidade, a Univates estabeleceu o primeiro contato, né, fez uma cooperação com a Universidade de Xangai em 2016. Certo. E em 2018 veio um primeiro grupo de alunos e professores, foram 8 alunos e 2 professores, se eu não me engano, dos cursos de, principalmente engenharia biomédica e engenharia de alimentos, e os professores, eu acredito que dessas mesmas áreas também, que passaram um tempo aqui, visitaram empresas, participaram de cursos, fizeram atividades no laboratório de gastronomia, enfim, né? E em junho de 2019, do ano passado, então, veio uma comitiva novamente para cá, que visitou aqui a Univates, onde eles então trabalharam em cima dessa proposta para que professores e alunos fossem participar desse treinamento, né, em Xangai, na China. Certo. E no meio disso, o reitor e o setor de internacionalização da Univates, a Viviane Bischoff, eles estiveram em Xangai, né? Então também conheceram, formalizaram toda essa cooperação. Certo. Quer dizer, houve toda uma negociação, todo um lado mais institucional. E aí acabou se redundando nesse evento que vocês participaram. Sim, nessa visita, essa comitiva, ela conheceu várias instituições, né? Os colegas podem me ajudar, aqui, acho que isso aqui no Brasil. E eles firmaram atividades, uma cooperação, né, para que professores viessem a participar e os alunos dessa conferência com 2 universidades, né, que, se eu não me engano, foi com a Universidade de São Paulo e a Univates aqui, então, com quem foi concretizado essa parceria. Quer dizer, é importante aí salientar que essas negociações e todas essas rodadas, todos esses encontros, eles são feitos num caráter institucional, mas acabam indo diretamente para a aplicação dentro dos cursos, dentro das áreas propriamente dito. Vamos lá, eu acho que eu estou curiosíssimo para saber o que é que exatamente vocês desenvolveram lá nessa visita a 2 cidades. Foi um curso e 2 eventos. Qual foi o conteúdo que vocês participaram? Isso, assim, de uma forma bem geral. Certo. Nós participamos de um training, né, onde nós tivemos uma certificação que é um acordo do governo da China, né, do Centro Nacional de Educação Direcionada à Saúde Pública e Desenvolvimento de Equipamentos Médicos. Né? Certo. Então, dentro desse treinamento, nós participamos de um workshop, uma conferência, onde então foi estabelecida a aliança entre 20 instituições de ensino e empresas de 9 países diferentes, que aconteceu nos últimos 2 dias, e também, após a primeira semana, um fórum na cidade de Shenzhen. Eu acho que os colegas podem... Certo. Só deixa eu aproveitar e vou perguntar, William, tu participaste também, como é que foi o teu processo seletivo para a escolha do teu nome? A Secretaria do Curso de Medicina enviou para nós, para todos os alunos, um edital num período anterior, né, certo. Ao processo seletivo, propriamente dito. E aí, a partir desse edital, havia alguns critérios para seleção. Eu me inscrevi pelo edital e fui selecionado como aluno de graduação para poder participar do evento, de forma bem simplificada. Claro, e vamos lá, tu imaginava, quando tu entrou no curso, puxa, vou para a China e tal, como é que bate isso hoje na cabeça de um aluno? Ou a questão é estar aberto e estar disponível para todas as oportunidades que surgirem? Isso é uma pergunta interessante, assim, porque eu já tive uma experiência de graduação de perder oportunidades de participar de eventos fora do Brasil, de oportunidades de bolsa fora do Brasil.
E isso é uma das coisas que depois que eu me formei, eu fiquei olhando para trás e vendo assim, o quanto eu poderia ter aproveitado mais. Agora, já entrando no curso de medicina, um pouco mais amadurecido, vamos dizer certo. assim, eu já comecei a me antenar mais para essas oportunidades, e aí a partir do momento que eu via a oportunidade se apresentando, eu resolvi me disponibilizar. Jamais imaginei que ia poder participar de um evento justamente numa área que eu desde criança me interessei, uma área de inovação em dispositivos médicos, em cirurgia robótica, em diversos outros setores nos quais a gente entrou em contato. E a professora Márcia esteve falando, né, a gente, dentro desse curso que a gente fez, digamos assim, desse treinamento, a gente pôde ver diversos setores dentro da saúde pública, da pesquisa em medical devices, em dispositivos médicos, e também aspectos legais de como que funciona o desenvolvimento de patentes dentro da China, aspectos de abertura de mercado para que outras instituições possam entrar e desenvolver seus projetos e produtos dentro da China, que o objetivo deles é atrair as pessoas para lá, para poder estimular o mercado deles também. Certo. Então, para mim foi e continua sendo agora, a partir das oportunidades que surgiram no evento, uma experiência bastante gratificante. Certo. Professor Ramatiz, antes de ouvir sobre o evento propriamente dito, só queria um comentário seu. William, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão que diz que quando o cavalo passa encilhado, a gente precisa aproveitar e montar. É mais ou menos isso, professor? Quer dizer, surgiu um edital, o William foi lá e disse, vou participar e vamos embora. Quer dizer, estar pronto para as oportunidades da vida? Olha, eu vou dizer que no caso específico do William, tá, que é um excelente aluno, ele já aproveitou outros recursos que o curso de medicina oferece aqui na Univates. Eu estou falando especificamente dos nossos seminários de inglês, tá? Então, há uns 2 ou 3 semestres atrás, a coordenação do curso de medicina, já pensando nessa internacionalização, nesse envolvimento, futuro envolvimento dos alunos com pesquisa e talvez virar pesquisadores. Por exemplo, agora o coronavírus está aí, está todo mundo querendo uma cura, mas essa cura não vai surgir de um consultório, ele vai surgir dentro de um laboratório de pesquisa, né? Certo. Então, essa é uma importância crítica e um excelente exemplo de como esse envolvimento pesquisa-graduação pode gerar avanços na nossa tecnologia em termos médicos, né? Então, o curso de medicina, uns 2, 3 semestres atrás, preocupado com essa questão de internacionalização, de preparar os alunos para essa situação de futuras conferências, onde a língua inglesa, ou conferências que não fossem dentro do Brasil, né, preocupado com isso, de preparar os alunos, já fez um movimento. Então, o William foi um dos alunos que, na verdade, o cavalo passou encilhado perto dele, mas ele já estava pronto para pular no cavalo. Então, o que aconteceu? Quando a gente abriu a primeira edição, então a gente tem um tipo de um curso, de um seminário que a gente se reúne, eu coordeno isso, mas a gente reúne alunos, a gente tem apresentação de professores, apresentação de alunos, onde a gente faz discussão de artigos científicos em inglês. Certo. Então os alunos são convidados a fazer discussão, a fazer apresentação usando a língua inglesa. Então a ideia justamente é a gente criar um ambiente como se a gente estivesse num evento, exatamente esse evento que a gente teve, né? E o William participou das 2 primeiras edições que a gente teve. A gente vai ter uma 3ª edição agora, e eu acredito que essa coisa de cavalo encilhado passa, mas se o cara não está pronto para pular, não adianta, né? Então ele foi um aluno que, aproveitando esse recurso que o curso oferece, ele participou, e como eu participei, coordenei as 2 edições, eu noto que, depois ele pode dar um depoimento para nós, mas que isso contribuiu e, com certeza, ajudou no processo seletivo para ele ser o aluno escolhido para ir nesse evento conosco. Certo. Né? Ainda antes da gente entrar especificamente na descrição dos eventos lá, a importância da China dentro desse segmento. A China, obviamente, que comercialmente, mundialmente, mercadologicamente, todo mundo está muito impactado, e hoje já não é mais surpresa de que ela coordena e vai comandar e vai ser o carro-chefe da economia mundial. A importância da China dentro desse segmento. Assim, a China, ela tem todo o tema desses 3 eventos que nós participamos era inovação,
em equipamentos médicos. Tá? Então, esse era o tema. Então, certo. Se falou em inovação em equipamentos médicos em termos de pesquisa, se falou em termos de colaboração entre universidades, se falou de empresas e se falou muito também da participação. Os chineses são muito preocupados com a participação deles nesses mercados. Então, em uma das palestras que nós participamos, eles apresentaram para nós que, dentre as 100 primeiras empresas que têm, vamos dizer assim, que participam desse segmento de desenvolvimento e comercialização de equipamentos médicos, nenhuma era chinesa. Então, isso eles se deram conta há um tempo atrás. E como os chineses eles são muito preocupados com essa área de crescimento, de inovação, de ocupar os segmentos, de desenvolvimento, eles se deram conta, bom, esse é um segmento que nós não dominamos. Então, nós temos que começar a fazer um movimento em direção a ganhar esse mercado, a desenvolver essas tecnologias que nós ainda estamos carentes, entre aspas. Né? Então, um dos eventos que nós participamos de inovação tecnológica em termos de equipamentos médicos é a 19ª edição. 18ª edição do evento, e outro evento, o fórum que a gente participou, acho que era a 3ª edição, e esse treinamento foi a 1ª edição. Então, são movimentos que eles foram fazendo para tentar ganhar esse mercado e desenvolver essa tecnologia, ou vamos dizer assim, ganhar expertise nessa tecnologia dentro deles. A China, pela quantidade de pessoas, a quantidade de recursos que eles têm uma participação importante praticamente em todos os segmentos. Né? Então, todos os movimentos que aconteceram em relação à organização e à nossa participação lá, foi justamente para oportunizar tanto para eles quanto para nós crescimento nesse segmento. Criar um ambiente de participação. E quando eles entram, eles não entram brincando, né? Não, eles são... A gente ficou impressionado com a organização da situação deles, a organização das cidades, a organização dos eventos, né? Bastante gente jovem trabalhando, espaços grandes, a quantidade de verba que eles têm para gastar em desenvolvimento e inovação. Eles têm uma característica muito interessante que eles, eu não sei fazer isso. Tudo bem, então nós vamos lá e nós vamos buscar pessoas para nos ensinar a fazer isso. Né? Seja pessoas que vão nos ensinar a entrar no mercado de equipamentos médicos, sejam empresas que constroem equipamentos médicos, sejam pesquisadores que dão as ideias para o desenvolvimento do equipamento médico. Então, eles vão em todos os segmentos que fazem o rodeio de todos os assuntos para conseguir chegar e eles conseguirem fazer o desenvolvimento do equipamento deles. É impressionante o que a gente viu lá em termos de estrutura, de organização, de pensamento em desenvolvimento futuro. Perfeito. Terceiro bloco, vamos entender um pouquinho como é que foi o roteiro deles. As cidades onde eles passaram, as atividades, um pouquinho da experiência cultural também e pessoal que eles tiveram nessa viagem. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre a participação de uma equipe de professores e também do William como aluno numa conferência na China. Estamos vendo aqui a área era essencialmente, professor, o senhor havia comentado antes, desenvolvimento de equipamentos médicos. Esse é o foco deles, então, que eles querem parceiros para dar o pulo do gato nessa área também. Como é que foi a viagem de vocês? Cronologicamente começou lá em novembro, né? Qual foi a primeira cidade? Quais foram as atividades? Por favor, vamos fazer um roteirinho assim, fazer uma volta ao tempo. O que é que vocês experimentaram nessa viagem? Bem, nós chegamos em Xangai, as nossas primeiras atividades foram em Xangai, né? E onde, então, numa startup, lá dentro da cidade, aconteciam as principais atividades desse workshop. E eram realizadas diferentes visitas também a empresas, outras startups que tinham dentro de um tipo parecido como um parque tecnológico. Vocês comentaram antes que eram 20 organizações de 9 países. Não, isso a aliança. Isso depois. Isso. Perfeito. Que aconteceu. Ok. Né? E, então, nesse momento ainda era muito vinculado à parceria que a Univates fez com a Universidade de Xangai ali nesse ambiente, né? Sim, isso. E em sequência a gente foi para Shenzhen, né? Certo, outra cidade. Outra cidade que teve um fórum, mas também com mais ou menos com esse objetivo, mas que tinha, eu acho que um foco assim bem voltado com a aproximação com as empresas, né? Os pesquisadores com as empresas.
E, por fim, então, teve a conferência final, onde aconteceu, então, um workshop com a Universidade de Minnesota, em parceria, né, com a Universidade de Minnesota, e a formação desse cinturão, dessa aliança, né, envolvendo 20 diferentes instituições de 9 países. Certo. Quer dizer, a gente, em que pese vocês estarem na China, na verdade, as relações se estabeleceram com outras instituições também, ou fica centralizado muito a China, que coordena esse grupo do qual vocês participaram? A nossa participação lá ela foi financiada, ou foi, vamos dizer assim, quem estava organizando o Master, assim, era a Universidade de Xangai. Certo. E o que eles acabaram fazendo foi meio que contratando o serviço, se assim eu entendo, de uma companhia chamada de Space Holding. Essa Space Holding era a que fez a logística de todos os eventos que a gente participou. Então, foram eles que aconteceu o primeiro treinamento. Então, a gente ia, basicamente, quando nós estávamos em Xangai, num espaço, que era tipo de um espaço, tipo o Parque Tecnológico que nós temos aqui na Univates, lá tinha salas de conferência. Então, nós estávamos numa delegação, a Univates era uma, mas nós estávamos em 18 pessoas, tá, de diferentes, tinha pessoas de Israel, tinham 2 representantes de Israel, de companhias diferentes, nós tínhamos pessoas da África, nós tínhamos pessoa de Portugal, nós tínhamos pessoa de Itália, então tínhamos nós brasileiros, então tinham vários países ali participando. Então, basicamente, nesse primeira semana, eu diria assim, foi o que a gente chama de treinamento. Nós ia lá, nós tivemos rodadas de várias apresentações, tanto de pessoas tentando atrair investidores para os seus equipamentos, principalmente lá na Universidade de Xangai nós tivemos rodadas de apresentações de vários chefes de departamentos lá, cada um falando de suas linhas de pesquisa para futuras colaborações, apresentando as novas tecnologias em diferentes áreas, né? Desde cultura de órgãos e células que a gente viu, até biópsia líquida que a gente viu em outras apresentações. Então foi mais uma atualização a termos de treinamento vamos dizer assim, de todo o background que se precisa para que tu desenvolva um novo equipamento na área médica, né, que era o interesse. Então, nós temos problema, eles passaram dados que a doença que mais mata lá, assim como no Brasil, são doenças cardiovasculares. Então, a gente teve um treinamento, exposições, palestras em relação a isso. Em relação ao transplante, então a gente pode criar um órgão, das tecnologias que podem ser desenvolvidas, não que elas sejam naquele momento, né? Então, por exemplo, de biópsia líquida, que seria aplicado no câncer. Então, a gente teve uma atualização nesse tema e assim por diante, né? Então, o primeiro momento que a gente teve foi mais esse treinamento, né? São palestras, ciclos de palestras. Nós demos palestras também, apresentamos à universidade, o pessoal, por exemplo, que eu me recordo lá da África do Sul, que era um cirurgião que trabalhava desenvolvendo um equipamento para cirurgia nos ouvidos, ele também apresentou. Então, a gente, nesse primeiro momento, teve essa rodada, esse treinamento, atualização de diversos campos que poderiam ser aplicados e eram campos de interesse deles também, né? Eu acho que é importante a gente lembrar também, antes desse workshop, a gente teve aquele momento na universidade, né, onde alguns pesquisadores, acho que pesquisadores chaves, apresentaram suas linhas de pesquisa, né, lá junto à universidade também, justamente para estimular aquele vínculo entre pesquisadores, né, a universidade com as diferentes instituições presentes. Após esse primeiro momento, então, de equalização, meio que o estado da arte ou a expectativa deles, aí sim vocês foram para outras situações. Isso. Aí, na sequência disso, a gente acabou viajando para Shenzhen, né, para participar de um fórum. Esse fórum também o grande tema era o desenvolvimento de equipamentos médicos, mas ele era um fórum mais econômico, né? Eles estavam muito mais preocupados com o mercado do que na nossa área, pelo menos do desenvolvimento, né? Então, se discutiu, nós tivemos muitas apresentações da questão mais econômica mesmo, qual é que é a perspectiva de lucro desse mercado, como é que é a parceria, como a Prof. Márcia tinha falado, como é que tu cria uma
uma patente na China. Quer como dizer, é um lado muito pragmático. Um lado muito pragmático e mais, assim, eu diria de regulação e de lucro mesmo, né? Então, se eu quiser investir se a gente montar uma empresa para investir nessa área de equipamentos médicos, qual é que é a perspectiva dos próximos 10 anos? Então, eles tinham cálculos para tudo. Fantástico né? isso, né? Fantástico, A gente, isso explica um tanto quanto o tamanho e o poder que a China tem hoje, né? Sim. Outra coisa bem interessante que nesse fórum a gente viu bastante dados do sistema de saúde dele. Isso foi bem interessante, né? Porque muito do que eles querem nesse desenvolvimento de equipamentos médicos novos é ter equipamentos novos que possam ser aplicados no sistema de saúde deles e gerar economia para eles também, né? Então a gente viu muitas apresentações de números, de como é que funciona o sistema de saúde deles, como é que gasta, os tipos de hospitais que ele tem, os atendimentos, né? Então isso foi muito interessante em termos de conhecimento da área médica, de como é que funciona a logística e o sistema deles. É diferente do nosso, é diferente, né? Eu sinceramente acho o nosso mais eficiente, né? O SUS funciona, aparenta, pelo menos pelo que eles falaram, aparenta funcionar muito melhor do que o sistema deles, né? Então, na verdade, pelo que a gente aprendeu, eles estão até tentando rumar alguma coisa mais parecida com o que nós temos, né? É uma visão que a gente às vezes não compreende. Nosso sistema de saúde não é perfeito, não. Mas se a gente olhar o sistema de saúde de um país, tipo a China, que é um país desenvolvido, que tem um capital imenso, o nosso sistema, na nossa situação, funciona melhor que o deles. Certo. Então, isso foi muito interessante, que além da área econômica e da área de regulação de patentes, a gente ainda aprendeu bastante nesse fórum, foram 2 ou 3 dias, né, sobre como é que funciona o sistema deles, né? Então, foi bem interessante. Num terceiro momento, aí a gente voltou para Xangai, né? A gente visitou algumas empresas, eu acho que antes da conferência, Shenzhen também a gente visitou empresas, foi bem interessante, desde empresas que desenvolvem, que já fazem equipamentos médicos, a gente também, acho que foi, não me lembro se foi em Xangai ou Shenzhen, nós visitamos uma companhia que fazia teste, por exemplo, de laboratório animal em diferentes espécies de equipamentos médicos e de procedimentos médicos, algo super interessante, então, ficamos surpresos. Foi bem legal, foi bem legal. Quando a gente voltou, então aí a gente participou do último momento, que foi a conferência propriamente dita em inovação tecnológica, né? Essa conferência, o pessoal lá de Minnesota, da Universidade de Minnesota, eles primeiro prestaram um treinamento no primeiro dia, né? E eles têm lá um desenvolvimento, até o William, que entrou em contato, mais pode nos explicar melhor, mas eles têm toda uma preocupação em desenvolver para alunos, seja a nível de graduação, seja para pós-graduação, seja a nível de mestrado, doutorado, mas eles têm toda uma preocupação de desenvolver o pesquisador ou a pessoa a conseguir ter um pensamento inovador, né? Então sinceramente, foi para mim o auge de todos os dias que a gente passou lá, porque foi muito legal. A mudança de paradigma e a maneira com que nos foi apresentado esse último foi muito interessante. Foi algo assim realmente que acrescentou muito, muito, muito mesmo, né? William, um pouquinho do teu olhar, não só como aluno, então, da área da medicina, mas também dentro desse viés que o professor Ramatiz coloca, de desenvolver uma consciência da inovação, da busca, do propósito do curso. Eu vejo que isso, para mim, especificamente, falando pessoalmente, é uma busca que eu sempre tive, assim, de buscar o conhecimento, no sentido de querer conhecer a inovação, de descobrir, de pesquisar novos caminhos. Certo. Né? Então, até dentro disso, a própria temática, quando eu fiquei sabendo na temática no edital, isso já foi um primeiro atrativo para eu querer participar. Aí, dentro dessa oratória do professor Ramatiz, quando a gente participou dessa conferência de fechamento de todo o evento, essa conferência promovida pela Universidade de Minnesota, eles trouxeram para nós a visão que a Universidade de Minnesota tem a respeito da inovação em medical devices. Ou seja, eles trouxeram para nós como que é o pensar em inovação que eles desenvolvem dentro do Urbacon, que é o Centro de Inovação em Medical Devices, lá na University of Minnesota. Essa equipe de professores, que era uma equipe de professores deles que participou do evento, eles trouxeram para nós não somente assim dados de patentes, por exemplo,
que eles desenvolveram lá dentro do próprio laboratório deles, mas mostraram para nós como é que se faz para pensar em inovação. Certo, o processo. O processo, né? Como que é preciso aliar a inovação dentro da universidade com a extensão universitária, com a equipe médica, o corpo clínico, os professores, os docentes, para a gente poder trazer todo mundo, não somente da área clínica, da área médica, mas das outras áreas, porque a área de inovação em dispositivos médicos ela não é especificamente... isso, na realidade, é uma coisa que, se a gente for parar para ver uma das reclamações, entre aspas, deles, é que os médicos participam pouco desse processo. São pessoas mais do desenvolvimento de software, de engenharia, que estão elaborando o produto, mas está faltando, então, também essa visão do end user, de quem vai realmente fazer o uso do dispositivo, né? Para nós, e para mim, pelo menos, assim, como aluno, é uma experiência que está trazendo conexões especialmente com a Universidade de Minnesota. Eu tenho mantido contato com o pessoal do laboratório lá e espero mais na frente a gente poder estabelecer uma parceria universidade com a nossa universidade, né, entre a Univates e a Universidade de Minnesota. Perfeito. É esse mesmo um dos ganchos que eu quero fazer lá no nosso próximo bloco. Quais são as perspectivas? O que é que ficou e quais são os nossos desafios nessa parceria daqui para frente? Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre a nossa participação numa conferência da China, aqui com os nossos professores e também com o William, aluno do curso de Medicina. Rapidamente, 2 temas para a gente trabalhar aqui nesse quarto bloco. A questão da experiência cultural, experiência pessoal de vocês, e perspectivas. O que é que se apresenta daqui para frente? Como é que foi a experiência pessoal de vocês? Um país diferente, uma cultura diferente, alimentação diferente, costumes diferentes. O que ficou? Posso começar? Olha, para mim pessoalmente foi uma experiência única, né? Um país totalmente diferente do que a gente conhece, e se fazer presente, eu acho que não tem comparação, né? Tu tá lá vivenciando, tu poder sentir diferentes cheiros, né? Da comida, o clima, então viver a cultura, né? De forma presencial. Sim, a gente toma alguns choques, né? Primeiro que tu só te enxerga, né, como pessoa ocidental, né? O resto tudo tem olhinho puxado e cabelinho preto. Passa a ser quase que um ente, né? Isso. Né? O pessoal para vocês para tirar foto. Mais ou menos. Isso rua. Acontecia, às vezes. Acontecia dentro do hotel também, ficavam olhando. Porque a população é imensa, né? E então também em questão da alimentação é muito diferente, né, da comida que comem, de coisas às vezes relativamente estranhas, de como comem, né? Então foram quantos dias? 3 semanas? 3 semanas. Quer dizer, um período relativamente longo, né? Isso. Não é assim, vou passar uma semana, eu dou um jeito. Foram 3 semanas, né? Os dias são super agitados, né? Então sempre cheios de atividade. Tivemos atividades culturais também super bacanas, né? A gente caminhou um pouco pela cidade de Xangai também. Eles têm essa preocupação de mostrar também a sua cultura, ou a agenda de vocês foi essencialmente técnica? Não, nos 2 fins de semana que a gente teve atividades culturais, né? Porque eles têm esse desafio, né, de se mostrar enquanto país também, enquanto um ambiente, quer dizer, fazer com que sejam percebidos também, né? Sim. Tudo super organizado, né? Tanto para mostrar a cidade, a cultura deles, os encontros, momentos que a gente tinha com jantas, a recepção, a hospitalidade deles é muito boa, são super acolhedores, então sempre atentos, se estava todo mundo presente, nossa, ninguém se perder. Certo. Né? Deixa eu aproveitar a presença do William. William, por favor, não que os nossos professores não possam responder a respeito, mas um olhar mais de aluno. Como é
que é a juventude na China? Tu conseguiste perceber assim algum costume, os jovens na rua? Como é que o nosso aluno veria um país como a China? Essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas que a gente teve contato, como o professor Ramati esteve falando no início, grande parte deles eram jovens, né? Eram jovens. Seus 20 e tantos anos. Certo. Assim, então, porque a China tem uma quantidade realmente grande de jovens, então esse pessoal ele já desde cedo está sendo inserido no mercado de trabalho. O que eu pude perceber da diferença cultural, vamos dizer assim, é essa inserção, por exemplo, no mercado de trabalho já em Xangai especificamente, desde cedo, porque eu imagino assim que seja uma questão cultural deles procurar já essa inserção de ter uma responsabilidade de trabalho, de ver a cultura é direcionada para se ter uma responsabilidade maior, assim. Uma impressão que eu tive assim que eles são mais não sei se retraídos, mas um pouco mais tímidos com estrangeiros no primeiro momento, mais fechados, mais reservados, exatamente isso. Mas aí depois de um tempo também eles já começam a se abrir mais, assim, no sentido de conversar mais com as pessoas. E no primeiro momento até eu fui conversar com um aluno lá na Universidade de Xangai, ele bem tímido assim para conversar, mas aí depois que ele já se familiarizou um pouco mais, aí já estava mais aberto, assim. Certo. Quer dizer, eles têm um perfil um tanto quanto diferente, mas precisa ser conquistado também. Muito bem, vamos lá, um pouquinho, por favor. Perspectivas, professor Ramatiz. Para onde, exato, qualquer um dos dois professores, para onde aponta essa nossa relação? O que é que vem pela frente aí? Bom, eu acho, como perspectiva, acredito que talvez uma das coisas mais importantes que tenha acontecido lá foi a nossa inserção da instituição, da Univates, nessa parceria, nessa aliança que a Prof. Márcia tinha comentado antes, né? Então, essa parceria ela foi montada como uma rede de cooperação entre universidades, empresas, né, para o desenvolvimento dessa área de equipamentos médicos, né? Então, eu acho importante, talvez a Prof. Márcia está com um pouco de vergonha de falar, mas a Univates teve um destaque especial lá, né? Porque de todas as instituições que estavam participando, nós fomos os únicos que tivemos um momento onde nós pudemos ir, a Prof. Márcia fez um discurso ao lado, antes e ao lado do ministro da Ciência e Tecnologia, se não me engano deles, eu não me lembro se era da Educação, mas um dos ministros estava presente, uma autoridade, representantes do partido, ou seja, autoridades do governo, e fomos nós lá a única universidade que teve espaço representando todos os outros participantes do evento para firmar essa aliança. Depois todos foram convidados a assinar o documento de participação, né? Então isso nos deixa com uma perspectiva imensa, porque agora nós, como instituição, Univates, nós fazemos parte de uma aliança mundial de cooperação, né? Então as perspectivas em termos de cooperação de alunos de graduação, intercâmbio, oportunidades de viagem, de pesquisa, colaboração de projetos individuais, intercâmbio de, por exemplo, nós temos alunos que gostariam de fazer um semestre lá. Isso tudo são coisas que podem ser consolidadas, né? Desde grandes áreas de pesquisa. Nós temos interesse agora de investir na área de neurociência, ou nós temos interesse agora de investir na área de virologia. Não precisa ser uma colaboração de um professor específico, de um aluno específico, mas grandes áreas e projetos que são afins também podem ser colaborados. Então a perspectiva é imensa, né? O fato de nós pudermos ter tido a oportunidade de, vamos dizer assim, de encabeçar esse movimento e essa aliança, né, patrocinada, claro, pelo governo da China, mas nós, como uma das universidades de destaque, nos coloca numa posição muito vantajosa, né? E eu acho também que é importante a gente deixar mencionado que não só para a área da saúde, né? Claro que a gente teve um enfoque especial dentro da área da saúde, para o PPG em medicina, enfim, biotecnologia, curso de medicina, mas para as outras áreas também, né? Essa cooperação com a universidade
acaba trazendo oportunidades para as engenharias, né, para o curso de engenharia em alimentos, ensino, né, para o programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento. Então, na realidade, toda a universidade tem perspectivas de atuação, de poder colaborar, né? Então, eu acho que a primeira frente foi feita. Até porque parte desses próximos passos, parte é institucional. As relações se manterem, as visitas, né? Mas parte também é dos programas, as coordenações, apresentarem projetos e grande parte eu imagino que também seja do interesse pessoal, tanto de pesquisadores individualmente quanto de alunos, manterem essas conexões e estimularem novas trocas, né? Isso vale a pena dar uma olhadinha lá no site da instituição, ver os cursos, os programas que são oferecidos, ou ir até para o nosso departamento de internacionalização lá com a Viviane, tirar dúvidas acerca das oportunidades que tem, os editais que são abertos, né, visando essa troca de alunos. Então, as oportunidades existem, né? William, antes tu comentaste que tu ainda estás em contato e mantens uma troca com o pessoal lá de Minnesota. Como é que funciona isso para ti? Então, eu conversei diretamente com o coordenador do laboratório lá de inovação durante o evento, né, de inovação em Medical Devices, e ele foi super receptivo, assim, e me falou, William, pode mandar e-mail diretamente para mim, assim, isso é uma das coisas que eu achei mais interessante e proveitoso do evento, é a gente entrar em contato direto com as pessoas, e as pessoas estão dispostas a abrir as portas para a gente nesse tipo de evento, nesse tipo de conexão. Então eu enviei um e-mail para ele prontamente me respondeu, e aí a gente está mantendo um contato, que eles têm alguns programas específicos para alunos de graduação, então dentro das possibilidades, na medida do possível, eu quero poder participar também desse intercâmbio junto com... aproveitando o cavalo encilhado, é essa a ideia. Muito bem. Parabéns. E que bom, agora sim, estamos fechando o programa, que bom que vocês conseguiram voltar antes deste momento mais conturbado da saúde mundial, né? Vocês voltaram lá na primeira semana de dezembro, é isso? Dia 9 de dezembro. Quer dizer, foi aí... Dia 8 foi confirmado. Por favor, o microfone. Dia 8, isso, William que sabe melhor desses dados? Foi em torno do dia 7 ou do dia 9. Quer dizer, mais ou menos na semana que vocês voltaram, os primeiros casos os primeiros registros lá na província de Wuhan, se eu não me engano, né, o nome. Certo. E aí a gente saiu exatamente no timing necessário para não correr nenhum risco, né? Certo. Quer dizer, que bom, deu tudo certo na viagem. Algumas das perspectivas futuras também ficam condicionadas à situação desse caso, né? Porque novas visitas, vindas de alunos, visitas lá, quer dizer, tudo fica em stand-by nesse momento, esperando a evolução do coronavírus, né? Então, esperamos que tudo dê certo, que aconteça, que a gente consiga desenvolver aí. O professor Ramatiz me disse aqui, não é a especialidade dele, né, especificamente, mas claro que a gente, a essa altura, precisa mais informação e menos desinformação. Professor Ramatiz, o que a gente comentava antes, só para a gente fechar, há alguma perspectiva de termos, na sua visão, não especialista, mas de termos alguma vacina, algum encaminhamento para isso num médio, curto prazo? Com certeza. Eu estava lendo uma atualização em relação ao corona ontem, e eu estava vendo que, não sei, teve uma empresa de biotecnologia, né, a mesma área que a gente tem o PPG aqui, que alega que tenha desenvolvido já uma vacina para o corona e está tentando colocar, ou vai colocar em escala de produção em massa, né? Então, o corona é um vírus de tipo RNA, a gente tem vários outros tipos de vírus RNA que a gente lida. A grande coisa da infecção do corona é que ele foi, vamos dizer assim, a primeira vez que essa cepa do vírus, que esse tipo de vírus acabou aparecendo lá, né? E deu a casualidade de pegar bem no inverno deles, né? A gente sabe que quando chega no inverno, a incidência de gripes e infecções virais aumenta bastante. Então isso contribui bastante, né? Acredito, por exemplo, aqui nós, a termos de Brasil, porque nós estamos no verão, mesmo que nós tenhamos pessoas infectadas e porque o contágio ele é estritamente por
por fluidos. Geralmente o que acaba espalhando o vírus, a pessoa espirra e fica aquele pouquinho do líquido que saiu do espirro, e esse vírus ele é bastante estável, ele dura vários dias. Então tu espirra, vai embora, alguém passa a mão e se contamina, e aí tu está contaminado, né? Mas isso também não quer dizer que tu vai acabar desenvolvendo a forma letal ou na infecção, nos sintomas que acabarem aparecendo, tu vai chegar ao óbito nisso. Se eu não me engano, se teve 97 mil casos, se eu não me engano, de corona no mundo, 30 e não sei quantos mil casos, ou seja, 1/3, as pessoas já estão curadas e voltaram para suas vidas. Se teve em torno de 2 mil e tantas mortes, em torno de 2 e tantos %, e os outros casos ainda estão na... E um dado bem interessante que eu vi ontem também, nessa atualização, é que a média de idade dos primeiros 17 casos é 75 anos. Certo. Quer dizer, então é uma população que já debilitada, já mais, vamos dizer assim, sujeita a desenvolver, ir para, vamos dizer assim, para as piores fases, que não desmerece o perigo do contágio e dessa cepa nova, né? Mas eu acredito que logo, com certeza, uma vacina, ele não é o mesmo estilo de vírus que um vírus HIV, por exemplo, tá? Que é mais complicado. Então, esperamos que logo os pesquisadores a nível mundial estejam vindo com algo para nós, né? Perfeito. Agradeço, muito obrigado, boas perspectivas, que legal essas ideias e que a gente tenha muita conexão. E eu acho que assim, é bem importante a gente pensar que vocês nessa conexão com a China, com esse desenvolvimento do curso, a ideia da inovação, a gente começa a fazer parte da história e não ficar olhando a história acontecer lá longe, né? A gente está dentro dela e isso acontece aqui pertinho, aqui dentro da Univates e em todas as áreas. Que bom. Parabéns. Muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!